Olá pessoal, tudo bem? De volta para a gente trabalhar um módulo importante que seria aquela planta mais completa, aquela planta mais abrangente, muito mais próxima da situação real aí de mercado, que a gente havia comentado que ia propor para vocês, tá certo? Então muita atenção nesse desenvolvimento, vamos fazer isso por partes, com calma, etapa por etapa. Eu vou propor primeiro a situação, tá certo? Para esse vídeo não ficar muito longo, talvez nós venhamos a cortá-lo uma vez, quem sabe duas vezes, para que vocês possam acompanhar com tranquilidade, porque sabendo fazer uma planta dessa, um exercício proposto desse, você está muito bem preparado para trabalhar aí fora no que diz respeito à eletrotécnica aplicada na sua área de aptidão, tá certo? Não adianta a gente ficar preocupado em mais além disso, que realmente não vai precisar, tá? Aí já seria a parte mais relativa ao engenheiro eletricista, perfeito? Eu vou propor um exemplo muito parecido àquele que fizemos com as máquinas, ainda trabalhando com as máquinas e os dispositivos em corrente contínua, onde tínhamos uma bateria e um retificador alimentando um grupo de resistências. Naquela oportunidade, fizemos uma associação série paralelo, tá? De 3 ou 4 resistores e pedimos para especificar a bateria que alimentaria aquela associação. Pois muito bem, as leis de Kirchhoff dos nós, Kirchhoff das malhas sempre são preservadas, sempre são mantidas. E aqui não será diferente, tá? Porque estamos no ambiente de corrente alternada, as eletricidades não podem ser alteradas, vão continuar valendo. Kirchhoff dos nós e Kirchhoff das malhas. Só que, em se tratando de associação industrial e comercial, nós sabemos, são todas plantas que operam em paralelo. As cargas são todas conectadas em paralelo. Aqui não existe associação séria. Por qual razão? Ora, se sair uma carga, se queimar um dispositivo, você perderia a alimentação da planta como um todo. E isso é inaceitável, tá certo? Então nós vamos com calma, propor o exercício, como nós fizemos nos casos anteriores, abordar o exercício, conversar com ele, verificar as alternativas e vamos começar a fazer os cálculos com calma, com tranquilidade, para que vocês possam ter um bom aproveitamento e aprenderem de fato a fazer isso, tá certo? Eu diria, gente, essa sequência de aulas em vídeo, essa, a próxima, talvez uma terceira, representam a essência do nosso curso, tá? Proposto para vocês. Então vamos lá, tá? Então prestem bastante atenção, não esqueçam, estamos no ambiente de corrente alternada, isso é fato. Então vamos lá, nós temos uma planta industrial, monofásica, tudo ao seu tempo, logo vamos trabalhar um pouquinho com o circuito trifásico também, opera com a frequência de 60 Hz, que é a frequência da concessionária, e já pensando no ambiente de chão de fábrica, onde você de fato estará trabalhando em breve, em baixa tensão, como eu já comentei com vocês, a CEMIG possui 4 tensões clássicas, nominais, 220, 380, 440, 760 volts. Até para a gente colocar um pouquinho mais de tempero nesse nosso exemplo, vamos colocar uma planta com 760 volts. Observe que uma tensão baixa ainda, mas uma tensão já tendendo quase a níveis médios de tensão para plantas aí fora, tá certo? A situação está essa aí, ok? O que nós temos nessa planta? Atenção, eu vou dar uma simplificada, tá? Gente, aí agora nós pegamos plantas com 200 ramos, 300 ramos, 400 ramos, dá um trabalho grande inicialmente, mas se você aborda a planta, tá certo? Ataca a planta da maneira organizada, com um procedimento pré-estabelecido, o trabalho é só inicial. Depois que você decodifica a planta, vai acontecendo tudo com extrema naturalidade. Como tem acontecido conosco, e principalmente nessas aulas remotas e virtuais, nós vamos explorar ao máximo esse exercício, tentando tirar o máximo proveito dele, tá certo? Claro que eu repito, filtrando um pouco as informações e não colocando um grau de dificuldade além do qual seria desnecessário para a gente, mas para que você possa ter consciência do que esteja fazendo e domine a situação do estudo de caso proposto, tá certo? Então vamos a uma planta com, digamos, 5 ramos, não há mais do que necessidade disso. Então preste atenção. Esses ramos são decodificados da seguinte maneira. No ramo número 1, vamos admitir que esse ramo tem uma potência de 150 kW, e opera com um fator de potência de 0,88. Observe que o fator de potência para esse ramo da planta está baixo. Teoricamente, se a planta fosse apenas esse ramo, ela já pagaria uma multa mensal lá na época, perfeito? Essas são as características desse ramo, ok? Como se fosse um resistor nas associações em paralelo, no início do nosso curso das aulas ainda presenciais, tá bom? Um ramo número 2. Esse ramo teria uma potência, atenção, olha,
uma potência aparente de 300 kVA. Vamos trocar um pouquinho os dados fornecidos para a gente ficar, com um manuseio mais dessa informação, para fazer a coisa com atenção, não ficarmos refém de apenas uma potência, não fazer as coisas de maneira automática, pensando, raciocinando. Então esse ramo 2 foi dada a potência aparente dele, com um fator de potência de 0,95. Então observe que este ramo em particular já apresenta uma condição de carga mais favorável, tá? Já está dentro de um valor aceitável e teoricamente não pagaria multa à concessionária. Bem? Ok? No ramo número 3, esse ramo já tem uma potência de 180 kW e com um fator de potência de 1, ou seja, um fator de potência unitário. Atenção para esse ramo 3, sintomático, tá certo? Uma situação muito interessante. Esse ramo não apresenta potência reativa. Você pode dizer, Marcos, por que seria isso? Você fala tanto que a potência reativa é importante, o problema é a dose, é o excesso, mas ela é decisiva para você citar os equipamentos. Muito provavelmente deve ser um ramo da planta que você trabalha apenas com efeito Joule, aquecimento, fornos, coisas dessa natureza, tá certo? Vamos lá. No ramo número 4, onde nós temos nesse ramo, olha isso, uma potência reativa de 200 kVAR, mas com um fator de potência de 0,82. Observe um fator de potência, eu diria, bastante baixo, inclusive. Tá certo? Ok? Tá? E um ramo 5, com as seguintes características: uma potência ativa de 280 kW, com um fator de potência de 0,90. Ok? Então, essa é a situação proposta, tá bom? Poderiam ter vários outros ramos aqui, como eu disse para vocês, em plantas aí fora, é muito comum plantas com 200 ramos, 400 ramos, né? E você então vai detalhando, medições são feitas em loco, em que você tem a medição de potência e o respectivo fator de potência daquele ramo em particular, tá bom? Para dar um caráter eclético ao nosso estudo de caso, eu peguei ramos e forneci potências diversas. Ora forneci potência ativa, ora forneci potência aparente, ora forneci potência reativa, para mexer com o exercício como um todo, para escancarar um pouco a nossa visão. Porque você pegando o espírito da coisa, não vai fugir a isso. Não adianta reinventar a roda. É isso que é importante realmente para o nosso curso, para o nosso aprendizado, para o que a gente pretende em termos de eletrotécnica aplicada para vocês. Tá legal? Se fôssemos propor um diagrama elétrico, tá, dessa situação, eu diria que seria algo mais ou menos assim, ó. Aqui nós temos, tá, a fonte de energia, uma fonte de tensão alternada, quero representá-la assim, ó, como se fosse uma componente ondulatória, tá certo? E aqui os diversos ramos que vão ser alimentados por esta fonte. O ramo número 1, o ramo número 2, o ramo número 3, o ramo número 4, o ramo número 5. Como eu disse para vocês, né? Você pode propor um símbolo à vontade para daquele pedaço da planta em particular e na sua legenda você coloca o que representa aquele símbolo. Pronto, estou chamando ele de ramos, tá bom? Como sabemos, toda a associação aqui é em paralelo, vejamos o que nós temos então. Essa fonte sai alimentando cada um dos ramos, tá? Aqui a alimentação do ramo número 1, depois ela vai ao ramo número 2, em seguida alimenta o ramo número 3, o ramo número 4 e, finalmente, o ramo número 5 da planta. Tá legal? Perfeito? Uma clara e efetiva associação em paralelo. Teremos uma corrente total saindo desta fonte, como nós aprendemos a fazer com a bateria. Tá? E observe a sequência de nós. Aqui temos o primeiro nó, e, claro, uma parte dessa corrente total será drenada para o ramo 1. Lembra, com a associação de resistências, o que nós combinamos? Quando a corrente passa por um certo elemento de carga, ela adquire o nome daquele ramo, daquela carga. Então, corrente 1, aqui passa pelo ramo 1. Então, até aqui nós temos I total. A partir daqui, uma parte de total foi drenada para o ramo número 1. Então, não será o I total de novo. Não será o I total como um todo. Uma parte dessa corrente vem para cá e encontra um outro nó. Então, naturalmente, ó, é drenado para cá uma corrente I2 no ramo 2, tá? Então, essa corrente entre o ramo 1 e o ramo 2 seguramente é menor do que o I total.
Tá? Porém, essa corrente continua para cá com um valor um pouquinho menor, porque uma outra parte dela foi drenada para o ramo 2. E aqui nós temos um outro nó, e naturalmente é drenada para cá para o ramo 3, a corrente 3. Convenhamos, a corrente desse trecho aqui é menor do que a corrente nesse, menor do que desse, menor do que em total. Tá? Outro nó nós encontramos por aqui, e naturalmente uma corrente que passa por aqui, que é a corrente 4, no ramo 4, para que finalmente essa corrente aqui, que é a menor delas, vai ser a corrente fornecida onde? Ao ramo número 5. Quando eu digo a menor delas, não quer dizer que ela, a corrente 5, ela é menor do que a corrente 4 ou menor do que 3, não. É porque, naturalmente, essa corrente aqui é I total. Nesse trecho é quem? É I total menos I1. Nesse trecho é I total menos I1 menos I2. Nesse trecho, I total menos I1 menos I2 menos I3. Neste trecho, I total menos I1, I2, I3, I4. Quer dizer, sobrou I5. Perfeito? Claro que em cada nó, o que nós devemos dizer? Que a somatória das correntes que entram no nó é exatamente igual à somatória das correntes que saem desse nó, como nós aprendemos a fazer, tá certo? Nas associações em paralelo, é interessante perceber que aqui temos um caso importante em particular, qual? A diferença de potencial fornecida por esta fonte, 760 volts. Numa associação em paralelo, que é que nós sabemos, a tensão é sempre a grandeza fixa em cada ramo. Então significa o quê? Teremos 760 volts saindo desta fonte, 760 dissipados aqui, 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 aqui. Então a tensão VR1, a tensão no VR2, a tensão VR3, a tensão VR4, a tensão VR5 serão todas iguais, tá? Evidentemente porque tipo de associação em paralelo. Aqui eu estou chamando VR1 tensão no ramo 1, não na resistência. A visão aqui é mais geral, é alternada, tá? Então VR1 será a tensão no ramo 1. Então a tensão total da bateria, né, ou da fonte ou do gerador, V total, será quem? Naturalmente igual à tensão dissipada no ramo 1, igual à tensão dissipada no ramo 2, igual à tensão dissipada no ramo 3, igual à tensão dissipada no ramo 4, igual à tensão dissipada no ramo 5. Observem que a abordagem inicial, gente, parecidíssima, extremamente equivalente àquela apresentada nos exercícios anteriores ainda, com associação de resistência. Então percebam que o início do exercício, a abordagem, a análise é exatamente a mesma coisa. Só que fiquemos atentos agora. Outra coisa que você sabe, eu gosto demais de fazer, para que sempre lembremos, para quem está aqui, o nosso triângulo de potência, potência aparente, potência ativa, potência reativa e o ângulo de fator de potência. Dos respectivos conceitos, do conceito de cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, o que significa dizer que para achar a potência ativa, basta fazer isso. Tá? Ou, para achar a potência aparente, basta fazer isso. Tá feito? A mesma coisa rola com relação ao conceito de seno, cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, para achar a potência reativa, basta aproveitar isso aqui. Ou, para achar a potência aparente a partir da reativa, basta propor isso aqui. Certo? Então, com tranquilidade, fazendo essa análise, né? Analisando o exercício, dando suporte. Outra coisa importante demais da conta, preste atenção nas unidades, tá? Em eletricidade, em eletromagnetismo, uma grandeza dessa unidade não representa absolutamente nada, mesmo porque há um indício muito grande de qual elemento está sendo tratado naquele ramo, naquela malha. Olha só, isso é potência ativa, isso já é potência aparente, isso já é potência reativa. Então, é interessante oferecer numa situação como essa, já que estamos trabalhando com aspectos bastante práticos, situações muito próximas à realidade. Um exercício, uma análise bastante eclética, tá certo? Bastante diferenciada. Tá claro até aqui? Eu espero que sim. Esse tipo de abordagem eu sempre faço porque ela te dá tranquilidade, te dá respaldo, ela te deixa a coisa clara para que você venha a posteriori desenvolver a sua estratégia e os cálculos para cada ramo. Que é exatamente o que eu vou fazer agora. Ramo por ramo, de maneira independente, porque no paralelo você sabe disso, eu posso desligar um que não interfere no outro, posso ligar o outro que interfere em um, isso dá essa facilidade até de cálculo no exercício, tá? Então a estratégia é analise ramo por ramo, tá certo? Porque, gente, presta atenção, nós temos aqui um triângulo de potência. O que eu proponho nesse exercício? Vamos especificar qual será o gerador que dará conta de alimentar esta planta,
Como se trata de um circuito em corrente alternada, eu tenho que achar a potência aparente, a potência total. Nós somos consumidores de volt-ampere, não se esqueçam disso. Só que o volt-ampere, não só o total, mas em cada ramo, ele se divide nas suas componentes retangulares, né? O ramo ativo e o ramo reativo. Eu andei falando isso com vocês ainda durante as aulas expositivas. Uma banana mais uma banana são duas bananas, perfeito? Mesma espécie, mesmo perfil. Uma laranja mais uma laranja, duas laranjas, claro, mesmo perfil. Mas uma laranja mais uma banana, isso não vira maçã, não. Então, muita atenção. Eu sou um ativo com ativo perfeito, mesma direção, né? No mesmo ambiente, mesmo rótulo, mesmo pacote, vatado, ativo, watt, joia. Acho a potência ativa final. Acho somo reativo com reativo, claro, mesmo ambiente, mesma direção, mesma espécie, somo reativo com reativo, acho reativo total. Mas não é correto. Atenção para isso, não é correto. Atenção para isso, não é correto somar potências aparentes de maneira escalar. Por quê? Porque para cada potência aparente, um θ diferente, um fator de potência diferente. Então não se pode somar a potência aparente total dos ramos e falar que essa é a potência final da planta. É um erro, gente, incrível, muito comum cometido aí fora. Então não cometemos um erro desse. Outra coisa, qual o fator de potência geral da planta? Eu vejo coisas assim que chega a arrepiar os cabelos, coisas do arco da velha. Eu vou somar os tetas e fazer uma média aritmética. Meu Deus, esse ambiente é vetorial, não pode fazer uma coisa dessa de jeito nenhum, tá? Talvez até, apesar das potências serem um pouquinho mais elevadas em relação aos exemplos da aula presencial, ainda é uma potência final pequena, tá certo? Então, diante disso, talvez as diferenças apresentadas sejam, mas isso é praticamente aproximação de calculadora. Não é não. Fiquemos atentos. Eu vou te mostrar ao momento final da especificação de fato do gerador os erros mais frequentes, os mais comuns, e são erros importantes, erros fundamentais, erros que comprometem inclusive o cálculo final do seu gerador. Perfeito? Ok? Então vamos com calma, com tranquilidade, passo a passo, sem problema algum. O que eu vou fazer? Eu vou calcular um por um, vou calcular e vou apagar por uma questão de espaço no meu quadro e vou guardar as informações no material escrito que eu fiz aqui também e que seguramente você vai fazer, tá bom? Vamos calcular então o ramo número 1. O que nós temos no ramo número 1? Ramo 1. O que nós temos no ramo número 1? Nós temos uma potência ativa de 150 kW, eu sei que é ativo por causa disso aqui, tá? Com um fator de potência de 0,88. Muito bem. Lembram da calculadora? Se eu tenho um fator de potência, vamos achar o θ, inverso do cosseno de 0,88. Estão falando de um ângulo de 28,35 graus. Então, θ do ramo 1, 28,35 graus. O que vai significar um seno de, basta achar o seno desse ângulo, certo? Olha lá, um seno de 0,47. Perfeito? Viram como se faz? Tranquilo? Cosseno está aqui. Arco, cosseno, acho o θ. Uma vez o θ encontrado, tecla o seno, se acha o seno do ângulo. Por que isso é importante? Eu quero o termo de potência para o ramo número 1, tá? Com tranquilidade, numa boa, tranquilo. Fizemos isso demais nos módulos anteriores. Então, se eu tenho potência ativa e tenho cosseno, aqui. Se eu tenho potência ativa e tenho cosseno, aqui. Dentro do constante de cosseno, você sai para qualquer condição que você quiser. Se você quiser o ativo, aparente, fator de potência. Se você quiser aparente, potência ativa, fator de potência. Pronto. Então, nesse caso, para achar a potência aparente do ramo 1, o que eu faço? Eu pego a potência ativa desse ramo e divido pelo seu fator de potência. Então, 150 kW sobre 0,88. Calculadora na mão. Calculadora na mão, então vamos lá, 150 kW dividido por 0,88, estamos falando de uma potência aparente de aproximadamente 170,45 kVA. Então essa aqui é a potência aparente para o ramo número 1, só do ramo número 1, perfeito? Ok? Bom, quem tem potência aparente agora pode chegar na reativa com extrema facilidade. Para achar a potência reativa do ramo que eu vou fazer, vou pegar a potência aparente que eu acabei de calcular descendo de θ. Então será 170,45 vezes o seno de 28,35 graus. Pois muito bem, fazendo essa conta, o que nós vamos encontrar? Então vamos lá. O seno
o 170,45 vezes o seno, já calculado aqui, 0,47, tá? 170,45 vezes o seno, 0,47. Uma potência aparente de 80,12 aproximadamente, 80,11, 80,1 kVAr. Então tá aí. No que diz respeito ao ramo número 1, está tudo encontrado. Potência ativa fornecida, fator de potência pré-estabelecido, e com isso temos a potência aparente e a potência reativa. Isso do ramo número 1, tá certo? Então veja bem, faremos isso para todos os ramos independentemente. Marcos, você falou que tem planta que tem 200, 300, 400 ramos, dá um trabalho enorme. Ainda bem que dá trabalho, né, senhores? É por isso que nós existimos, tá? Claro que não existe apenas essa maneira de fazer uma planta dessa, evidentemente que não, gente, claro que não, tá? Tem gente que vai e faz assim, né, uma leitura dinâmica e sai calculando, tá? Para que essa pressa? Nós estamos fazendo as coisas com calma, aprendendo conscientemente. Essa abordagem pode ser um pouco mais longa, muito mais trabalhosa, mas é segura. É segura, nos dá segurança, uma visão realmente correta e abrangente da planta. Perfeito? Então, etapa por etapa. Ramo número 1 calculado, vamos guardar essas informações. Perfeito? Vamos para o ramo número 2? Vamos lá? Então, ramo número 2. O que nós temos no ramo número 2? Observa as informações acima. Foram apresentadas com tranquilidade também. Então, o que nós temos no ramo número 2? Nós temos uma potência aparente de 300 kVA com cosseno de θ de 0,95. O bom disso, gente, é o seguinte, pode ser trabalhoso, podemos ter vários ramos à vontade, mas você fez um, fez todos, tá? E está fazendo com segurança, né? Que eu vou fazer aqui, ó, mesma coisa, o cosseno, para achar o ângulo cujo cosseno é 0,95. Olha lá, estou falando de um ângulo de 18,2 graus, aproximadamente. Tá? E aí eu já vou direto e encontro o seno desse ângulo para facilitar a nossa análise. Então vamos lá, seno desse ângulo, o seno de 0,31. Pronto. Mesma forma, mesma tranquilidade que fizemos para o ramo número 1. Tá? O que eu faço agora? Agora atenção, tá? Antes foi dado potência ativa, agora foi dado potência aparente. Então, como é que eu vou achar a potência ativa? Olha lá. O conceito de cosseno, tranquilo. S vezes o cosseno de θ, então serão 300 kVA, vezes o cosseno de 18,2 graus. Estou falando então enquanto os 300 kVA da planta vezes o cosseno 0,92, tá? Aliás, 0,95. Olha lá. Então estamos falando de uma potência ativa de 285 kW. Perfeito? Legal? É sempre bom lembrar, né, gente? A potência aparente é a hipotenusa. Então, com certeza, ele é sempre o maior elemento, uma grandeza que se trata da hipotenusa do triângulo retângulo. Ok? Agora, para achar a potência reativa, vamos direto, né? É a potência aparente, também conhecida, seno de θ, então serão os 300 kVA, vezes o seno de 18,2. O seno já foi calculado 0,31, então 300 kVA vezes 0,31, que é o seno desse ângulo. Uma potência reativa de 93 kVAr. Então tá aí. O ramo número 2 todo calculado. A sua potência aparente, a sua potência ativa, a sua potência reativa. Aliás, como fizemos para o ramo número 1. Não tem erro, não tem como errar isso. Nem se você quiser, você consegue. Tá? É muito tranquilo. Perfeito? Pois muito bem. Guardadas as informações relativas ao ramo número 2, vamos agora para o ramo número 3, o procuramos o espaço do meu quadro. Então vamos lá, guardadas essas informações, vamos trabalhar agora o ramo número 3 com o que nos foi apresentado, tá? O que foi dito do ramo número 3? Tá aqui, eu tenho uma potência ativa de 180 kW, um fator de potência igual a 1. Gente, convenhamos, se o fator de potência é unitário, se o fator de potência significa o quê? Que o θ é zero. Pode fazer a conta na sua calculadora, à vontade. E se o θ é zero, significa o quê? Que o seno também é zero. O que eu estou tentando dizer para você com todas as letras? Em um ramo onde o fator de potência é unitário, não existe potência reativa. Claro, se o fator de potência é unitário, que θ tendeu a zero. Então, o que aconteceu com essa hipotenusa? Ela se alinhou.
ela tendeu, ela migrou para onde? Ela foi projetada toda ela em cima do cateto potenciativo. Então significa o quê? Que numa situação dessa, toda a potência aparente se converte em potência ativa ou vice-versa. Então, com muita tranquilidade, qual será a potência aparente aqui? Ah lá, tá? Será a potência ativa sobre o cosseno de θ, ou seja, 180 kW dividido por 1. Então, qual será a potência aparente? 180 kVA. Tá? Perfeito? Como a gente havia previsto, em qualquer ramo cujo fator de potência seja unitário, a potência aparente é exatamente igual à potência ativa e, claro, a potência reativa é nula, porque o seno de zero é zero. Então, qualquer que seja a potência aparente, 180 kVA é vezes zero, vai dar zero. Tá? Então, essa é a característica do ramo número 3. Ok? Não apresenta potência reativa. Ramo 3 também devidamente calculado. Então, vê como é tranquilo de fazer? Sem problema, com tranquilidade, analisando direitinho, evitando fazer as coisas de maneira robótica, sem raciocinar. Pense, olhe a potência fornecida, olhe o fator de potência, tente fazer uma análise prévia de cada ramo, isso vai te dar segurança. Tá legal? Vamos lá, vamos em frente. Ramo número 4, tá? Cada um deles que vamos fazer, ramo número 4 apresentado, vamos fazer os cálculos direitinho. Estamos guardando as informações relativas aos ramos. A minha sugestão é que façamos uma planilha, uma planilhazinha Excel para você indicando todas as características ou propriedades de cada ramo, e depois você faz a montagem final, fica bem mais fácil, a coisa sai de maneira muito tranquila, tá? Então, o que temos no ramo número 4? Atenção para o ramo número 4. Atenção para o ramo número 4. Foi dada potência reativa. Atenção para isso. Foi dada potência reativa. Fator de θ de 0,82. Então, se o fator de potência é 0,82, vamos lá na calculadora, né? Inverso do cosseno de 0,82. Estamos falando de um ângulo de 34,91 graus. Tá? 34,9 graus. O que me dá um seno de θ de, só achar o seno desse ângulo, 0,57. Ok? Então, atenção, atenção, nos foi fornecido reativo. Nos foi fornecido reativo. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos achar a potência aparente? Vamos, olha aqui. Será quem? A potência reativa sobre o seno de θ. Atenção, tá? Então, 200 kVAR sobre o seno, 0,57, tá? O que vai nos dar uma potência aparente de, então, 200 kVAR dividido por 0,57. Então, estamos falando de uma potência aparente de 350,87,9 kVAR. Aliás, kVA, perdão, olha, tá vendo? kVA, potência aparente. Tá? Beleza? Bem superior ao cateto reativo, claro. Tá? Agora, de posse dessa potência aparente, qual será a potência ativa? Olha lá. Potência aparente vezes o cosseno de θ. 350,9 kVA vezes 0,82, que é o fator de potência do ramo. Então, isso aí vezes 0,82, estamos falando de uma potência ativa de 287,71, né? Então, vamos só confirmar esse valor. 350,9 kVA vezes, né, o fator de potência 0,82. Isso vai nos dar uma potência ativa de 287,7 kW. Perfeito? Tá legal? Como aconteceu com outro ramo. Mesmo procedimento. Só fiquem atentos para qual potência que foi fornecida. Isso é que é importante, que nós fiquemos sempre acompanhando o que está sendo proposto na planta. Isso aqui tem que ser feito e sempre feito com muita tranquilidade e muita atenção e muito cuidado. Tá ok? Muito bem, ramo 4 calculado, vamos para o ramo número 5. Né? Tenha quantos ramos a planta tiver. Tá? Como temos aqui um espaço reduzido, eu estou fazendo o cálculo de ramo por ramo e vamos então, né, guardando essas informações para que em breve possamos colocar isso aí em uma planilha. Tá? Finalmente, o ramo número 5. O que eu tenho no ramo número 5? De novo foi dado potência ativa, 280 kW, com um fator de potência de 0,90.
o que vai implicar um θ de, vamos lá, inverso cosseno A por cosseno de ponto 9, estamos falando de um θ de 25,84. Consequentemente, um seno de θ igual a, enquanto o seno desse valor, 0,44, né? 0,438, 0,44. Tá certo? Isso para o ramo número 5, que voltou a ser fornecida a potência ativa. Para achar a potência aparente, vamos lá, potência aparente é igual a potência ativa, cosseno de θ, ou seja, 280 kW sobre 0,90. Então, nós estamos falando de uma potência aparente de 280 kW sobre 0,9. É isso mesmo? Isso mesmo. Então, a potência aparente é 311,11 kVA. Ok? Para achar a potência reativa, vamos lá. Potência reativa seria a potência aparente descendo de θ, 311,1 kVA, vezes o seno de θ, 0,44. Então, estamos falando de uma potência aparente de 136,9. Então, a potência reativa de 136,9 kVAR. Legal? Então tá aí. Todos os ramos da planta calculados, tá certo? Um de cada vez, a partir de quem? Da análise anterior, a planta estará então assim toda preparada, toda à nossa disposição para os cálculos finais, ok? O que eu sugiro para que você comece a fazer isso até para o nosso próximo módulo? Monte uma planilha e encontre você para mim, antes mesmo da gente trabalhar esse próximo módulo. Qual vai ser a potência aparente do gerador? Boa pergunta. Qual o fator de potência da planta como um todo? Boa pergunta. Qual a corrente total da planta? Excelente pergunta. Qual corrente em cada ramo? Ótima pergunta. E é bom lembrar, em uma associação em par são as mesmas, olha isso aqui, o que é correto dizer? Que a corrente total é a soma das correntes, né, em cada ramo, ou seja, I1 mais I2 mais I3 mais I4 mais 5, com um detalhe: se aqui se trata de um sistema de corrente alternada, essa soma, senhores, atenção, 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 não é uma soma escalar, é uma soma vetorial. Então, muito cuidado com isso aqui, tá bom? Mas isso são assuntos e temas para o nosso próximo encontro. Um abraço, até o próximo módulo, saúde e paz.